Mateus 9, 35, diz assim: E percorria Jesus todas as cidades, aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão da multidão, porque eles andavam desgarrados e perdidos como ovelhas que não têm pastor. Então ele disse para os seus discípulos: Olha, a seara é realmente muito grande, mas poucos são os ceifeiros. 38. Rogai, orem, pois, ao Senhor da seara, que mande ceifeiros para a sua seara. Agora eu vou ler o 38, eu leio e você repete comigo, vamos lá? Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande ceifeiros para a sua seara. Feche os seus olhos, desocupe as suas mãos e com muito temor e alegria vamos aplaudir a palavra de Deus. Senhor, esses aplausos são para Ti. Estamos aqui para aprender. Nos ensina, meu Pai. Quebra todo impedimento e barreira. Que a Sua palavra venha sobre nós e ela produza o resultado em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Pode sentar, por favor. Se você vai anotar, o tema de hoje é: a seara é realmente grande. Esse é o tema de hoje. A seara é grande. A seara é grande. Vamos ler o 35 de novo e agora a gente vai ler com calma. A gente vai meditar. E percorria Jesus todas as cidades, aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho, curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Então, o que eu tiro de lição já do verso 35? Jesus estava fazendo de tudo para pregar nas cidades que ele poderia alcançar. Ele fez de tudo para alcançar todas as cidades possíveis. Ele devia estar com 12 ou com 70, não sei, mas ainda assim, se ele tivesse com 70, ainda era muito pouco. E aqui você vê Jesus percorrendo. É como se ele estivesse aqui desesperado, tentando alcançar todas as cidades possíveis, porque tinha pouca gente. E ele percorre, diz o texto, todas as cidades, aldeias, e ele ensina nas igrejas, e ele prega o evangelho do reino na rua. E aí ele cura os doentes e cura as moléstias entre o povo. Olha quanta coisa ele está tendo que fazer. Ele está tentando o máximo possível, salvar o máximo de pessoas possíveis, no menor tempo possível, porque ele só tem aqui 3 anos e meio. Então é como se ele estivesse desesperado, com gana de ganhar almas. E ele faz isso. E ele dá conta de alcançar todo mundo? Não. Não dá conta. Meu amigo, nem o Senhor aqui na terra deu conta de alcançar todo mundo. Não é à toa que depois que ele sobe ao céu, de subir, ele diz o quê? Vão pelo mundo. Façam discípulos, depois preparem eles para que eles façam o mesmo trabalho que vocês. E assim a gente alcance toda a terra. Porém, onde Jesus estava, ele alcançou o máximo possível que ele podia. Não sei nem se eu falei certo agora, mas acho que você entendeu. Ele fez o máximo que podia onde ele estava. Se ele estivesse aqui em Realengo, ele ia fazer de tudo para que toda Realengo ouvisse o evangelho. E já vai trazendo para você, tá? Bate nos peitos esse texto para você e para mim.
E aí ele cura o máximo de pessoas possíveis, de enfermidades, de moléstias, de demônios. Ele vai fazendo o máximo. E verso 36. E ele vê na multidão. Quanto ele mais fazia, mais a multidão aumentava de problemas. Quanto ele mais fazia, mais chegava a pessoa com problema. Você vê, ele está curando, ele está percorrendo e ainda assim continua chegando multidões. E vendo a multidão que vinha até ele, ele ficou com grande compaixão. Segura aí. Por que a gente não está fazendo esse trabalho igual a Jesus? A gente não tem compaixão das pessoas. Desculpa, vamos ser sinceros. Eu e tu não temos compaixão das pessoas. Não temos. Não temos, vamos ser sinceros. Bom, eu falo por mim. Não sei você, cada um sabe de si. Eu não tenho compaixão das pessoas diariamente. Porque senão eu estaria fazendo um pouquinho mais, pelo menos. Teve grande compaixão deles, era isso que motivava ele a fazer. Gente, Jesus devia viver no 220. Preocupado em salvar o máximo de pessoas possível. Ele devia viver no 330, meu irmão. E teve compaixão da multidão, porque a multidão andava desgarrada e perdida, como ovelhas que não têm pastor. O mundo anda desgarrado e perdido, porque são ovelhas que não têm pastor. Deus nos criou para sermos ovelhas e não adianta, a gente precisa de um pastor. E não é esse cara aqui que vos fala, não, você não precisa de mim para nada. Tu precisa do bom pastor, aquele que deu a vida por nós. E nós precisamos levar esse bom pastor para as ovelhas desgarradas e perdidas do mundo. As ovelhas do mundo precisam ouvir sobre o pastor delas, que elas têm um pastor que vai cuidar delas, que vai amar elas, que vai salvar elas. Eles estão esperando o pastor, e nós precisamos mostrar o pastor, porque na reunião da manhã o Espírito Santo falou comigo que o diabo, ele está colhendo a seara, e a gente está parado. Grande é a seara, poucos os ceifeiros do reino, mas o diabo está firme na seara, ele está colhendo enquanto a gente está parado. O diabo tem se apresentado para eles como o pastor deles. Gente, o diabo está na seara e a gente não está. O diabo está colhendo e a gente não está colhendo pessoas. Verso 37. Então ele disse aos seus discípulos, ele disse para aqueles que seguem ele, a seara é realmente grande, nem Jesus em carne e osso está dando conta. Imagina, meu amigo, nem Jesus em carne e osso está dando conta de tanta gente, é multidões. A seara é realmente grande. Isso ele quer dizer o quê? A maioria das pessoas estão desgarradas e perdidas, elas não sabem um caminho, elas não têm direção, é muita gente perdida, e poucos são os ceifeiros. Poucas pessoas querem fazer esse trabalho que eu estou fazendo, Jesus está dizendo. Poucas pessoas querem ir no prostíbulo, Jesus está dizendo. Eu brinquei aqui com vocês um tempo atrás que a gente ia no prostíbulo e pouquíssimos falaram que ia comigo. Até brinquei aqui, vamos no prostíbulo? A maioria ficou em silêncio. E aí na nossa religiosidade a gente pensa o quê? Eu naquele lugar? Mas vem cá, é nos piores lugares que servos de Deus precisam estar. Boca de fumo, porta de prostituição. Imagina, Deus me livre, se eu tenho uma filha
que trabalha em casa de prostituição, eu ia querer que a igreja fosse lá levar a palavra de salvação? Mas por que a gente não vai? Porque a gente não tem família lá, então a gente não pensa nessas coisas. Agora, se eu tivesse uma filha que trabalhasse em prostituição, eu ia lá, ou eu ia querer que a igreja fosse lá. Se eu tivesse um filho que trabalhasse em boca de fumo, eu ia querer que a igreja fosse lá. Mas como não tem ninguém próximo a mim, da minha família que eu amo, então eu não penso nessas coisas. E eu vou te falar, é nos piores lugares que a gente tem mais chance de converter as pessoas. É mais fácil converter pessoas na boate, em ponto de droga, do que aqui nessa rua. Eu não sei qual é o mistério, mas parece que é mais fácil salvar pessoas nos piores lugares que elas estão. Então é como se Jesus estivesse dizendo isso para a gente. Poucos querem fazer esse trabalho que eu faço, de curar doentes, de expulsar demônios, de percorrer cidades, ensinando, pregando, curando. Parece que a gente não quer ir nos piores lugares, mas eram os lugares que a gente deveria estar. Ah não, pastor, não vou ali que aí tem um demônio. Caramba, é ali que deveria ser o nosso foco. É onde tem mais demônio que a gente deveria estar. Mas é o contrário, a gente foge, tem medo, não sei o que é. E aí a gente passa ano, entra ano, a gente só está o quê? Sendo crente de igreja. Vem ouvir a palavra, vai embora, vai para casa, cuida dos seus afazeres e a vida que segue. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande ceifeiros para a sua seara. A Bíblia manda a gente orar por algumas coisas. Por exemplo, orar pela paz de Jerusalém, orar por governantes. A Bíblia manda orar por pessoas famosas que estão em evidência na sociedade. A Bíblia também manda orar para que Deus envie ceifeiros para a seara. Isso deveria ser uma coisa que deveríamos orar todo dia. Já que a gente não vai, e já é uma vergonha para a gente deveria pelo menos, Senhor, levanta homens e mulheres que vão para a seara, porque eu sou um covarde e não tenho medo. A gente deveria pelo menos fazer isso. Amém? Eu estou lendo um livro do pastor Charles Spurgeon e ele comenta sobre, ele faz um comentário sobre essa passagem que Jesus diz da seara, e eu queria ler por você. Ele diz assim, quando Jesus se refere às pessoas como colheita, ele tinha em sua mente a ideia de que há perigo para essas pessoas. Aí ele diz assim, suponha que o dono de uma grande propriedade percorresse seus muitos hectares e dissesse: eu tenho uma grande colheita, veja esses campos que se estendem até onde a vista alcança, mas o meu país está despovoado, as pessoas imigraram para outros lugares e eu não tenho trabalhadores suficientes. O máximo de trabalhador que eu tenho é 1 ou 2, e eles estão colhendo com todas as forças, colhendo durante muitas horas, não tem descanso, e eles trabalham até desmaiar. Mas quando eu continuo olhando para o campo, ainda tem muito lugar para colher que eles não conseguiram, só eles dois sozinhos. É assim que Jesus está vendo Realhão.
E aí ele continua dizendo, e ele diz assim, ó, e esse fazendeiro diz, eu não tenho ceifeiros para enviar para colher, não tem mão de obra, eu quero pagar a mão de obra, mas não tem pessoas. E aí nessa história, Spurgeon continua dizendo, ó, e o dono da fazenda diz, o trigo está sendo desperdiçado, e isso me entristece terrivelmente, os pássaros estão se reunindo em bando para roubar as espigas que já estão prontas. Meu amigo, se a gente não colher, os pássaros vão colher. E pássaro na Bíblia é referência de demônios, aves do céu. Os demônios estão colhendo as pessoas, porque a igreja não está colhendo. E aí na história que Spurgeon conta, ele continua dizendo, ó, o dono da fazenda disse, os pássaros estão se reunindo em bando para roubar as espigas. Eles estão estragando o grão, e o que ainda resta cai no chão e incha com a umidade do chão, e daqui a pouco não vai prestar para nada. E aí Spurgeon começa a comentar e diz assim, ó, as espigas são a humanidade, elas se deterioram, apodrecem, perecem, estão estragadas, trazendo perda para Deus, a ruína eterna para si próprias, e isso está entristecendo o grande lavrador. E aí Spurgeon diz, deveríamos nos entristecer por amor a Deus, uma multidão de almas morrendo, e não estamos fazendo nada. Spurgeon continua comentando e ele diz assim, ó, Jesus tinha ainda outro pensamento quando trouxe a figura da seara, de que as pessoas estão acessíveis. Ele diz que quando as pessoas estão prontas para ouvir a palavra, é aí que os campos estão maduros. E em João 4:34, ele vai dizer até o 38, que o campo já está pronto. Gente, as pessoas já estão prontas para ouvir o Evangelho. João 4, do 34 ao 38. Olha para os campos já estão maduros. O que Jesus está dizendo? Pode pregar. Vocês vão colher muita coisa. Podem ir. Assim como as espigas não se opõem à foice, mas ficam lá, e um homem só tem de entrar no campo e usar a foice, o resultado certamente virá. Eu te pergunto, quando o trigo está pronto para colher e o cara vem passar a foice, o trigo diz, não passa a foice não? Se a gente for, a gente vai colher. Jesus já deu aval, o campo já está maduro, Joel. É só chegar na rua e dizer, se arrependa, porque chegou o reino de Deus para você. Aí ó, passou a foice. A pessoa toma até um susto. O que é isso? Se arrependa, rapaz, Jesus está voltando. E hoje chegou salvação para a tua vida. Já era. Mas sei lá o que eles têm. A gente tem medo, tem vergonha, não sei o que é. Preguiça, não sei o que eles têm. Ou é o próprio diabo travando a gente, pode ser também, tá? Spurgeon vai continuar dizendo que os campos estão implorando para a gente colher eles, mas não há ceifeiros suficientes, e as pessoas perecem por falta de trabalhadores. Spurgeon também comenta, ele diz assim, ó, a ideia de necessidade imediata está contida na figura, pois para o agricultor a semeadura da colheita é praticamente uma questão de vida ou morte. Quando chega o tempo de colher, não pode esperar para colher, porque senão a colheita vai estragar. O que Jesus está passando aqui para nós é questão de vida ou morte. Não dá para esperar para colher, porque se esperar, vai estragar. Chegou o tempo, tem que ir.
Amém, igreja? Não podemos demorar, Spurgeon diz, porque senão eles vão se estragar. Há um tempo limitado para que o trigo seja colhido com segurança, e antes que chegue o inverno. Spurgeon está mostrando aqui para nós que precisamos colher antes que chegue o inverno, porque quando o inverno chegar, vai arrebentar com a colheita. E ele continua comentando: não há tempo a perder na salvação dos filhos dos homens, eles não vão viver para sempre. É como se a colheita estivesse dizendo, ó, ele diz: estamos morrendo, vocês não vão nos colher? Estamos morrendo. Ele diz isso no livro. É como se o mundo estivesse dizendo: ó, a gente está morrendo, vocês não vão falar nada para a gente não? A gente está morrendo, vocês não vão colher a gente não? Vocês não vão falar de Jesus não? A gente está morrendo. O que vocês estão fazendo? E aí ele termina dizendo assim: e você? Ainda vai demorar? Depois disso que eu ouvi, eu chorei no meu coração. Chorei de vergonha de mim. Por isso a gente tem que aproveitar toda a oportunidade possível para soltar Jesus, para falar de Jesus. O teu condomínio tem que ouvir Jesus de você. Nem que seja de boca, de folheto, de um livro, o seu condomínio tem que ouvir Jesus da tua boca. A tua rua tem que ouvir Jesus da sua boca. Não precisa ir muito longe não. A sua família comece a ter esse coração. Comece a ter esse coração evangelista. Final de ano é perfeito, é festividade na família. Você orou com a família? Você falou alguma palavra de Cristo antes da virada do ano, no dia de Natal? Você aproveitou essa oportunidade ou ficou com vergonha? Eu não comemoro Natal, mas deveria estar com a família, oportunidade de evangelizar. Não perca as oportunidades. Amém? E ele continua comentando sobre a seara. Ele diz assim, cuide para que a sua alma não fique manchada com o sangue de seus parentes e amigos. Se cuide para que não seja julgado no tribunal de Deus. Por isso, viva, fale e ensine o Evangelho. Não fique com a tua alma manchada com o sangue de seus parentes e amigos. Fale para eles de Jesus. Passa a foice neles. Ele também diz assim, existe um púlpito em cada rua do seu bairro. Existe um púlpito em cada rua do seu bairro. E a gente é louco para estar aqui, né? Alguns são loucos para estar pregando aqui. Meu amigo, o melhor púlpito é lá fora. A gente vai ganhar mais almas do que aqui dentro desse púlpito aqui. Mas não, a gente só quer pregar se está no púlpito. Ele também diz assim, se você não quiser fazer nada, enquanto não puder fazer tudo, permaneceremos inútil para o corpo de Cristo, uma vergonha para a igreja, em vez de sermos um ajudador. Spurgeon continua dizendo, ele diz assim, não seja tolo, e não fique desanimado por causa de números, ou por causa da massa que rejeita a sua pregação. Ele diz, continua. Não consegui ninguém, pastor, para Jesus. Ele diz, não seja tolo, continua. Não se apegue a número. Ele diz também, alegre-se e trabalhe no seu campo que Deus te deu, ainda que seja pequeno, e mostre a sabedoria que o Pai Celestial te deu. Onde é o teu campo? Ali, redondeza onde tu mora. Ali é o teu campo. Não precisa ir para longe não. Foca ali no teu campo. Onde tu mora, ali em volta é a tua seara que Jesus te deu. Passa a foice. As casas à sua volta já receberam pelo menos folheto seu? Passa a foice.
Spurgeon vai continuar dizendo, e ele diz assim, você não precisa ir muito longe para ganhar almas. Muitos cristãos fazem o seu melhor a 10 quilômetros de casa, quando o tempo que levam para ir até lá e voltar, provavelmente deveria ser gasto trabalhando na própria seara. Monique, você mora a quantos quilômetros de distância da igreja? Sabe mais ou menos? 5 quilômetros. Dá um exemplo aqui do Juanito. Spurgeon aqui, ele está dizendo o quê? O Juanito não precisa esperar para chegar aqui para fazer a obra. Do caminho que ele faz de lá até aqui, ele já pode vir fazendo a obra. Ele diz, parem de esperar chegar na igreja para fazer a obra. O caminho que tu faz vindo e indo, já faz a obra. Ele diz, é nosso dever como cristão fazer todas as obras que podemos no lugar onde Deus nos colocou. Ele também diz, sacrifique-se pela seara. Ele diz, procurar salvar os homens é um trabalho glorioso, e que por essa causa você deve estar sempre disposto a suportar as maiores dificuldades. Ele diz também, quem é chamado para servir na seara, nunca deve dizer, não posso falar com essas pessoas, elas são depravadas e corrompidas. Não posso estar naquele local, porque aquele local é de demônios, é sujo. Ele diz, vocês são necessários nos piores lugares da terra. Em todo lugar horrível da terra tem que ter um homem de Deus, uma mulher de Deus ali. É nos piores lugares que nós deveríamos estar, mas a gente quer ficar nos lugares melhores. Ele diz, vocês são necessários nos piores lugares. Ele diz assim, homens de Deus devem ser encontrados em prostíbulos, pontos de droga. Homens de Deus têm que ser encontrados nesses lugares. Ele diz assim também, cristãos entram na igreja no domingo, sentam, cantam, ouvem a oração sem se juntar à oração, ouvem um sermão, mas quase como se não estivessem ouvindo, depois eles vão para casa e terminam o dia improdutivos e vão trabalhar na segunda. Eles nunca oram por conversão de almas, eles não falam com as crianças, os empregados, os amigos a respeito de Cristo. Eles não têm zelo, não têm amor ardente, não há generosidade nem consagração de seus recursos à causa de Deus. É assim ou não é? A gente vem para a igreja, né? Vem, ouve a palavra, acha que está tudo bem, vai embora. Ele continua dizendo, o homem que tem a vida espiritual mais intensa é aquele que vai realizar a grande obra para Deus. Sabe por que a gente não faz? Porque a nossa vida com Deus não é intensa, a nossa vida de oração não é intensa, de leitura não é intensa, de entrega não é intensa. Por isso que a gente é relaxado. Continua. Outro conselho que ele dá, ele diz assim, você deve transpirar na obra. Nada no campo de colheita deve ser feito sem o suor do seu rosto. Ele está dizendo que devemos suar pela seara do Senhor. Ele diz, devemos ser homens que vão ao campo. Não tem como colher o trigo ficando distante da plantação. Ele diz também assim, o poder do testemunho de uma igreja é proporcional à santidade dessa igreja. Então isso quer dizer que a nossa santidade está lá na ponta do pé. O testemunho de uma igreja é proporcional à sua santidade. Então a nossa santidade está lá na ponta do pé e quase escorrendo o bueiro. Ele continua dizendo, desprezível é o homem que só faz bem o seu trabalho quando observado. Ele diz que tem gente que só trabalha na seara quando é observado por sua liderança. E ele diz, que vergonha para esse homem. E ele comenta no livro, você tem que lembrar que os olhos do dono da seara que está sobre você. E é esse olho, esses olhos que nós devemos temer, não o olho da minha liderança. Eu tenho que fazer porque a minha liderança está dizendo e está em cima. Eu tenho que fazer porque os olhos do Criador estão em cima de mim.
Amém? Ele continua dizendo, já estou terminando. Ele diz assim, ó, as pessoas não querem fazer mais do que o necessário por Jesus. Ele diz, as pessoas da igreja gostam de dar somente a quantidade certa para Jesus. E essas pessoas ficam entristecidas se tiverem que se doar mais. Foi até o exemplo que eu usei para oferta. Ah, vou ter que vir um dia a mais? Ah. Vou ter que ficar 1 hora a mais? Ah. Vou ter que dar uma oferta a mais? Ah. Não, mas eu já vim 4, 6 domingo. Caramba, fazer a obra na segunda? Ah. Ele diz, olha, ele continua dizendo, muitos que estão na igreja estão servindo a Jesus, adotando uma... Ele diz que quando nós servimos a Jesus, nós devemos adotar uma escala mais liberal e jamais calcularmos o que vamos dar. Quando estamos servindo Jesus, não devemos calcular o que vamos dar para Ele. A calculadora é jogada fora, é o melhor, e se possível o frasco todo, né? Ficar medindo. Amém? Amém. E ele diz, se essa for a sua maneira com Cristo, o que fazemos para Ele não vale nem um figo podre. Ele diz, servos de Cristo tem que ter prazer em dar muito. E aí ele termina essa conclusão sobre a seara é grande e poucos os ceifeiros. Que isso tenha mexido com você como mexeu comigo. A tua casa é o teu púlpito de pregação. A tua rua é o teu púlpito. Lembre disso a partir de hoje. Eu não estou dizendo para você estar aqui todo domingo e evangelizar, não precisa não, meu irmão. Mas se tu for na padaria, já vá com o coração evangelista. Se tu for pagar uma conta, já vá com o coração evangelista. Se tiver uma reunião na família, vá com o coração evangelista, preparado para falar de Jesus. Comece em casa, não se preocupa com a rua ainda não. Começa com a família, começa na vizinhança. Usa a tua casa para a glória de Deus. Você já pensou em usar a tua casa para salvar pessoas? Eu vou falar sobre isso no domingo. Deus me deu uma palavra tremenda para o domingo. Você tem que fazer a tua casa de uma igreja. Não ir longe não. Não precisa ir com a gente domingo evangelizar não. Só faz o feijão com arroz ali perto de onde você mora. Fica tranquilo. Vai lá. E a partir de hoje vamos orar para que Deus envie ceifeiros. Que Jesus tenha misericórdia de nós. A boa notícia é que Ele morreu por esse nosso pecado de omissão. Temos sido omissos e precisamos nos arrepender hoje. Examine a tua entrega para Deus e veja se não tem sido calculada na calculadora e na balança. E você não tem feito além. Ah, pastor, eu estou cansado. Tudo bem, tem dia que você tem que descansar mesmo. Eu não estou aqui também para ser o teu carrasco e ficar no teu pescoço, prendendo você aqui todo dia. Não, não é isso não, cara. O intuito aqui hoje é que você tenha um coração mais evangelista a partir de hoje, é só isso. Não precisa ir na África não, não é isso que a palavra quer não. Mas ali, ó, à tua volta, veja ali aonde você mora. Aqui é a minha seara. E eu tenho que passar a foice nessa galera, de alguma maneira. E no domingo eu vou te ensinar como passar a foice na tua área. Deus me deu essa palavra ontem e eu fiquei... mexeu comigo. No domingo nós vamos aprender como passar a foice na nossa área. Essa palavra de hoje, Rafael, para nos despertar, que precisamos começar a fazer isso. E no domingo nós vamos aprender como fazer. Amém? Amém. Que Jesus veja em nós, trabalhadores da seara.
Vamos orar, se coloque de pé. Feche seus olhos, por favor. Coloque a sua mão na região do seu coração. Senhor, com muita vergonha eu faço essa oração. Vergonha mesmo. E se eu pudesse, Pai, eu nem orava nada, porque não temos feito nada. Senhor, me perdoa. Nos perdoa. Obrigado por ser tão misericordioso, por nos alertar. Obrigado por ser tão misericordioso, por nos avisar do nosso erro. Senhor, eu oro agora para que o Senhor, em primeiro lugar, desperte em nós um coração evangelista. O Senhor nos chamou para ganhar almas, e esse chamado é para todos, é para todos. Senhor, nem todos têm o chamado de evangelizar da forma convencional que nós temos, de ir junto com a igreja para a rua, mas nós temos a obrigação, Senhor, de termos um coração evangelista onde nós estivermos, e devemos sempre lembrar que onde nós estivermos, ali há uma oportunidade de falar, de soltar, de passar a foice, dizendo: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Senhor, nos dá a oportunidade de falar do Teu nome na vizinhança, na nossa casa, com a família, em nome de Jesus. Eu oro, meu Pai, para que tenhamos esse coração a partir de hoje. As colheitas já estão prontas. Nos ajuda, Senhor. É o que eu te peço, e desde já eu te agradeço, em nome de Jesus. Vamos cantar ao Senhor. Vamos louvar ao Senhor. Glória a Deus. Já faz muito tempo eu comprei uma igreja a preço de sangue, a preço de dor. Já faz muito tempo que enviei meu filho para resgatar o que se perdeu. Já faz muito tempo que estou desejando essa humilde entrega de um adorador que só se incline ante a minha presença e não a oferta de uma posição. Já faz muito tempo que estou desejando que mostre ao mundo a imagem do amor, que não se confunda entre tanta gente, que seja distinta como eu sou, que não se divida como muitas às vezes, entrando em contenda e discussões, buscando avançar, ser melhor do que o outro, ser o universo grande eu sou. Eu quero uma igreja que me dê a glória e procure a união. Eu quero uma igreja que sara o ferido, que rompe as correntes, liberte o cativo, clareie a mente que está confundida e que fale a verdade. Eu quero uma igreja que com seu olhar mostra a esperança angustiada. Eu quero uma igreja que sare a ferida dessa humanidade. Eu quero um rebanho onde as minhas ovelhas se sintam seguras e cheias de paz, onde a palavra seja o alimento, ali quero morar. Eu quero uma igreja que com seu louvor perfume o meu trono, dando mexas no lugar. Igreja que saiba fazer diferença entre o bem e o mal. Onde está a igreja que foi perdoada e libertada do castigo atrás? Aquela que vê onde está o caído, estende a mão e concede um perdão. Igreja desperta, chega